Boa noite a todos que estão me vendo, embora é um vídeo gravado, não é ao vivo, vai me ver em outra hora, é assim que eu me apresento. E vamos que vamos, aqui é o canal Léo Filho de Leão, como eu já falei antes, né? Hoje, dia 30 de outubro de 2020, aproximadamente 22 horas e 10 minutos da noite. Eu terminei, né, no assunto da Terra plana, né? Falando do canal do Metafisicamente, não foi? Do Samuel Benini, canal que fala, né? E ele tem lá a crença também em Al-Roshua, né? Dando seguimento ao vídeo Justiça, 17, né? Quando eu falo de vídeo de justiça, é porque o meu eterno é só o da justiça. Embora a justiça tenha várias ramificações e vários assuntos. Mas abrangindo na minha história, da minha vida, o que eu tenho passado e alguma coisa que eu tenho pesquisado, né, envolve, que engloba essa razão, justiça. E vou enumerando os vídeos para você entender, de uma forma geral, o que eu acredito que tem acontecido comigo, o que eu pesquiso e as irregularidades, né, processo de justiça, algumas coisas que eu comento aqui. Por isso que eu intitulei Justiça, tá? Para você ter este entendimento. Nosso eterno é o sol da justiça, não é, né? É o advogado, ele é tudo para nós. Aí então tá aqui, aí eu parei nesse assunto aqui. Então, eu estava dizendo os nomes, né, dos canais que você, fica a seu critério se você quiser pesquisar, né? Vários tipos de forma, tipo de política, segmentos, crenças, né? E geralmente aqui para quem é messiânico que está denunciando, né? Mas aqui o povo aqui, tudo tem a sua forma de acreditar e as suas contradições. Eu fico querendo entender até quando a vara de Efraim e de Arão vai se unir, como diz o nosso o Yahuzef Ben Arhavas, né, que crê em Al-Roshua. Ele fala muito dessa vara de Efraim e de Arão que tem que ser uma, né, no Salvador. Porque até entre o povo aqui tem muita contradição, muita coisa mesmo. E a gente vamos vendo aí. O Eterno é que faz crescer, e é Ele que manda. Está no propósito dele. Vamos ver aqui o que acontece, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o servo eterno. Estou aqui, né? Mais uma folhinha voando aqui, mais uma voz gritando no telhado também, né? Então, é isso aí, né? Ele fala desse canal. E aí eu estava falando da Terra plana, né? Que tinha um outro continente, né? Eles acreditam que a Terra é como se fosse uma pizza, né? Ela é redonda, um pouco redonda, não tão redonda, mas parece uma pizza, né? Tem um domo e tem as bordas dela que tem os continentes antárticos lá, que é um círculo tipo polar, né? Pelo que vocês vê deles lá. E que tem, parece que até um outro continente de um outro lado lá que ninguém pode passar lá. Aí tem essas coisas, né? Eu vi um negócio de um avião subindo e o cara foi tirar lá, ó. Aí ele filmou, deu a entender que a Terra estava começando a ter a curvatura. Aí vai lei da física, da matemática. O cara da Terra plana diz que a matemática ela pode preencher qualquer conceito, qualquer teoria que cabe, né? Porque o pessoal está questionando sobre o GPS, né? O GPS ele vai pelas coordenadas e lá é de uma forma esférica, né? Global, né? Porque através do satélite tudo e chega. Então se a Terra não fosse se a Terra fosse como uma pizza redonda, mas não esférica, como é que então o modelo do GPS que mostra a Terra como um globo e acha lá os negócios, né? Aí o outro vem e rebate, não, mas conceito matemático, a matemática ela explica tanto a forma física como até uma teórica, né? Dá para calcular, se brincar, até a quantidade de vento que entra em algum lugar sem você nem... Você pode só sentir o vento, mas sem você nem pegar e nem ver. Então a matemática, ela calcula imaginações e por aí vai, né? Eu costumo dizer que quando eu tenho uma visão holográfica da consciência, os sonhos, porque tem o multi-universo, né? O pessoal fala que no nosso universo existe um multi-universo. Não sei se esse cálculo é calculado entre o micro e o macro. Quando você fala a palavra universo, ela pode abranger muita coisa. O universo na totalidade, como o universo do seu corpo, né? Desde o micro ao macro. Então, vai estudar aí sobre o que é a palavra universo, é muita coisa, né? Então, um multi-universo. Será que quando a gente sonha, que a gente capta a imagem de alguma localidade, alguém que lembra, algum parente, algum conhecido, lugares, pessoas,
É um multi-universo? Será que a gente, né, a consciência, o subconsciente nos leva a um multi-universo, uma outra dimensão que não é da nossa visualização física? Esse é um multi-universo que está dentro do nosso subconsciente? Eu fico imaginando, né? Porque às vezes eu sonho tantas coisas aí, e eu acredito que até o sistema acompanha, porque eu converso com ele sabe meus pensamentos, né? Calcula. Entendeu como é que está o avanço da ciência e da tecnologia? Aí eu falo assim, talvez eu sonhei, então eu estou na questão do multi-universo aí. Sonhei assim, eu gosto de sonhar coisa boa, coisa ruim não. Aí os universos paralelos. Aí pega os estudos desse metafisicamente aí que você vai entender muitas coisas aí que não é brincadeira. E só que é isso, né? Eu tenho 1%, vou dar uma chance para os terraplanistas, porque por mais que bate na tecla, ainda não me convenceu. Porque por mais, a Terra tem um domo, a palavra pode ser, se você levar literalmente a palavra, o domo, que a Terra não sei o que, eles pegam lá algumas coisas, pode ser de uma forma conotativa, que é uma forma figurada, é um domo. Como é que é um domo? Um domo é assim, mas não é figurado. Então, a escritura você tem que procurar discernir se ela está falando de uma forma literária, poética. Aí tem esses negócios tudinho aí. Aí vai discutir a questão da linguagem dela, né, da tradução. Aí vem os adulteradores. Tem gente que fala, não, a Bíblia todinha é a palavra do Eterno. Estava ouvindo aí o Moisés falar. E que bota dentro do braço, leva e é ali e tal. Ali fala o pecado de Davi, fala qualquer coisa, não está tudo escrito lá. Aí vai, então tá bom, até quem aumentou e diminuiu também lá os escritores, então é a palavra do Eterno, né? Porque o Eterno é puro, nele não há maldade e nele não há mentira, eu acredito que lá tem um tição. E a gente que tem o costume de ver assim, toma cuidado com esse povo aí que eles são bibliotras. Eles são adoradores da Bíblia. Irmão, como é que pode? O irmão crê em Jesus, mas não acredita na Bíblia. Como se diz assim, não acredita na Bíblia. Mas a Bíblia fala de quem? De Jesus. Até certo ponto eu concordo com ele, da forma que ele explicou. Mas eu não se apego muito com a Bíblia não, porque os homens são muito mal. A história... vou te falar uma coisa. Nem Jesus escreveu ela quando veio aqui. Quem escreveu ela foi os homens. Ele deu a oportunidade das pessoas falar da história dele. João via de uma forma como ele agia. Lucas via ele como havia de uma forma. Cada um via ele e explicava da forma que entendia e escrevia. Então ele deixou os homens até explicar. E os homens também às vezes são mentirosos. Até aquele que ele chama, que ele tem um propósito para que pregue a sua palavra. Está entendendo? Se o próprio Paulo fala assim, digo eu, mas não é eterno, mostrando sua sinceridade, que não foi revelação do eterno, mas ele colocou a sua opinião na própria escritura. Então toma cuidado aí com o que as escrituras dizem também, né? Eu acredito que as escrituras foram adulteradas. Mas o eterno ia deixar isso? Porque ela é exata, né? Tem uns versículos lá que ela é apta para ensinar, para corrigir, tal, e que, né, não existe erro na palavra do Eterno. Na palavra do Eterno eu tenho certeza que não existe erro, mas na palavra dos homens, e que o homem é capaz de adulterar até as coisas do Eterno, não é, mãe? Se o homem não fosse capaz de adulterar a palavra do Eterno, a ordem do Eterno, ele não tinha pecado lá, não tinha caído do Jardim do Éden. Se lá do Jardim do Éden eles conseguiram adulterar, ouviram a voz do diabo, você acha que eles não são capazes de copistas e mudar? Para com isso, é por isso que eu não se apego a isso. E claro que papel aceita tudo, verdades e mentiras. Aí eu fico baseando os mandamentos nele ali, a mais lógica, a coisa mais certa, ele ali realmente dá para apresentar. Estamos em 8 minutos e pouco, que a gente vai falando, puxando assunto, quando de repente já deu 30 e poucos minutos, e aí de repente a gravação aqui é cortada, não sei porquê ainda, né? Tem uma outra coisa que eu quero corrigir aqui. Eu tenho mania de mexer muitas mãos. Parece que além de falar com a boca, parece que quer falar com as mãos. É o meu jeito. Se é feio para você, suporta meus defeitos, né? Então as escrituras é suportar as fraquezas uns dos outros, tudo. Suportar tem um limite de toleração, né, irmãos? Mas não está te tocando, não está te fazendo mal. Porque tem hábitos que às vezes, né, para algumas pessoas é feio. E que não é bom fazer. Mas eu não aguento ficar com as minhas mãos paradas, parece que as minhas mãozinhas querem falar. E às vezes ainda mete o dedo por aqui no nariz, né? Que não sei o que, aí dá aquele sorriso. O cabelo aqui, tá caindo. Tô ficando calvo. O meu futuro é ser baixinho, careca e barrigudo. Né? Eu queria ser jovem para sempre, mas não vou ficar. E tem que aceitar, fazer o quê?
Aí você vê o vídeo aí, às vezes, ai, que cara chato. Ele mexe as mãos, falta meter o dedo no nariz, oh, coisa feia. Tenta um pouquinho de tolerância comigo aí, que eu não queria ser assim não. E às vezes ainda fala alto, sai dos vídeos e ainda fala alto. Quando eu me empolgo, que abre um pouquinho o sorriso, né? Às vezes eu estou sorrindo, mas é uma situação que eu estou falando que talvez nem te agrada, você nem concorda, mas eu estou aqui sorrindo. Então cada um tem um estado de momento, enquanto um ri, o outro chora. É bom quando os dois se alegram, é bom quando o outro vai lá, consola o choro do outro. Nesses momentos de entendimento que dá para fazer bem. Se não, fazer o quê? Vamos ter um pouquinho de tolerância. Então, eu até escrevi aqui, ó, cuidado com as mãos aí, tem um pouco de educação. Nomes. Falei da Lana Rhoden, né? Rhoden ou Rhoden? Eu não sei. Tem palavras em inglês que eu não sei pronunciar, você vai rir de mim. Tá bom, tem um pouquinho de tolerância comigo aí, que de vez em quando eu vou falar nomes, palavras erradas, porque eu sou leigo. Esse aqui é o Léo que tá falando aí pra vocês aí, entendeu? Aí eu vou dar continuidade aqui, que eu tava falando os nomes, né? O Romilson Ferreira falou da volta do Messias e não deu certo, mas pesquisa lá o que ele acredita. Tem a Lana Rhoden, né? A Igreja dos Homossexuais, o Samuel Benini, o Dr. Pedrosa, gente. Pesquisa sobre o Dr. Pedrosa, que ele é um médico aí que denuncia a nova ordem mundial, tem os livros, já traduziu alguns livros em inglês e tal, que denuncia lá a sociedade secreta. Lá nos Estados Unidos tem muita gente denunciando a maçonaria, também os Illuminati, não é só no Brasil não, veio de lá para cá, tá pela Europa, para todo lugar aí tem gente denunciando, gente. Tem um grupo de pessoas, mesmo que seja bem pouquinho, não está concordando. Tem aqui a Verdade Revelada do Neemias Gomes, pesquisa lá que também tá. Tem um Lafayette aí também, que ele é tipo assim, ele é crente pentecostal aí, ele acredita no pré-tribulacionista e tudo, mas ele dá umas palhinhas também, denuncia aí, dá para entender que ele está denunciando a nova ordem mundial também. Tem o Rafael Bittencourt, eu acho que ele é um cantor evangélico, eu já vi umas canções dele, que eu vi ele cantando, ele falando lá no YouTube, umas músicas, eu acho que trazendo a arca, alguma coisa, eu vi ele cantando, que eu acho que ele fez composições para eles também. Cantou canções muito populares, quando você vê assim, mas foi esse cara que fez a música? Foi ele é cantor? Aí quando eu vi ele cantando lá no YouTube, pô, o cara tem uma voz até interessante, admirável. Nossa, mas essa música aí, todo mundo conhece essa música, então foi ele que compôs, é ele que canta. Aí tem coisas que a gente vai descobrindo assim, né? Aquelas músicas que às vezes chegam no auge, todo mundo gosta, e às vezes você não conhece o cantor. De repente você está vendo o cantor e não sabe o que é. E ele se apresentou no YouTube. Tem umas coisitas lá que ele também denuncia a nova ordem mundial. Até certo ponto onde eu concordo, sim. Mas tem muito deles aqui que, por exemplo, se eu tenho um pensamento em Al-Roshua, esse Lafayette, esse Rafael, vai ter pontos aqui que eu vou, se pudesse ter uma discussão, embora já foi tudo discutido. Aqui eu não posso entrar em detalhes sobre, tipo, do arrebatamento, pós, pré, meso, porque eles já discutiram tudo, tem tudo na internet, tá? Para discutir tudo. Tem alguns assuntos que depois soa mais, mexe mais, aguça mais nossos pensamentos em relação à palavra e coloca aquilo lá. E quando você está pensando mais uma coisa que você achou, que você pode perguntar, o outro que defende outra tese já coloca outra razão, porque as escrituras têm essas vias de você ficar imaginando. Aí então, quando for necessária uma discussão, um vídeo, para uma gravação tal, tem que se preparar tudo, pegar o papel, pegar os textos, tudo. Cada um vai defender sua tese. Se tivesse fosse um hangout, né, como eles fazem, aí vai pro ponto. Aí separa um dia, tal. Eu acredito dessa forma porque eu pesquisei assim, assim, assim. Aí vem o outro e coloca, né? É que nem um debate eleitoral aí. Nada a ver com política, mas né? A réplica, téplica, dá o seu espaço. Aí você vê o canal Veja Só, que eles fazem muito isso para vocês debater lá, discutir qual religião, as doutrinas, lá eles também fazem muito isso. Veja o canal Veja Só. Né? O Verdade Revelada, entre tantos outros canais dos Estados Unidos, da Europa, etc. Aí ó, tem o Gessé Ventura, que denunciava também os Illuminati, a nova ordem mundial, a redução populacional. O Alex Jones, também, muito falado, né? E é um desses aí que se você ainda não tá por fora do que está acontecendo na nossa atualidade, procure, ó, minha letra é feinha, se você quiser focar, dar um pause e tentar copiar, aí tenta traduzir, aí se tiver errado a letra aí, não entender muito, vai pela voz, tenta, se for uma coisa que te interessa, é porque
É feinha a minha letra, eu vou botar aqui. Às vezes a gente não se envergonha com algumas coisinhas que a gente faz, não. É feinho, mas tá aí. Tá entendendo, meu querido? Aí você pesquisa lá. Então, muito deles tem alguns pontos que eu concordo, tem outros não. Então faz isso, analisa tudo e retém o que é bom. Vê o que serve para sua cabecinha. Agora, voltando aqui um assunto que eu vou dar continuidade. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos entre, acho que 9, 10 anos, 11 anos de idade, provavelmente, antes de ser messiânico. Minha mãe ia no centro de macumba, que era da vizinha aqui. Depois, com o passar do tempo, muita coisa aconteceu, depois ela virou crente, até congregou na igreja da minha mãe. Se tornou crente com ela. Aí é uma história específica, muito longa, não vou nem contar aqui. Mas só para... Vou falar alguns relapsos que vêm nas nossas lembranças do passado e que a gente não esquece. Então, eu lembro que lá, em vez de quando, lá eles invocavam a tal da Pombagira, Maria Padilha, Zé Caveira, Zé Pilintra, lá tinha esses negócios lá. E a gente ia. Quando minha mãe foi lá, porque minha mãe tinha o costume de ir para o centro espírita, quando a gente era lá na feira, da Feira da Ceilândia, a gente ia para o Núcleo Bandeirante, aquela história que eu falei, que eles faziam passe na gente e tal. Para você entender onde eu já passei em alguns lugares e queria entender. Então isso me despertou a querer entender o Evangelho, a fé, a religião. E as religiões, elas se opõem em questão de tradição, costume, crença, e deuses e o único eterno e por aí vai. Então devamos prosseguir em conhecer o eterno. E aí eu lembro que a gente veio, e aí por ter a minha mãe tinha amizade, acabava participando aqui. A gente foi muito criado aqui à volta da vizinha. E tem consideração por ela, né? É uma boa pessoa, a gente gosta, conviveu com ela, os filhos dela. Tem boas lembranças. De como ser humano, a minha mente da vizinha, quando eu era pequeno, eu vejo coisas boas. Agora, em relação à crença, vai ter divergência. A gente não crê e tudo. Sei que com o passar do tempo, o bom que eu posso falar aqui, que pelo menos ela virou evangélica até certo ponto. E hoje, eu nem com os evangélicos eu tô assim. Entendeu? Nem com os evangélicos eu tô assim. Tá entendendo como é que o negócio tá? Mas só para vocês entenderem as coisas. Mais questão de cidadania, humanismo, direitos humanos, respeitar a crença dos outros, o segmento dos outros, a gente até respeita. Mas quando você vai lendo as escrituras e vendo as contradições do povo, a gente fica... Não é porque eu estou querendo ser e dizer que eu sou melhor, não. Aqui é um pecador que está falando com vocês. Mas que crê na remissão do Messias e que procura ver o que mais agrada a ele. E quanto mais você conhece a palavra, você fica mais assustado com algumas coisas que te ensinaram como verdade e depois você descobriu que não é verdade. Você se assusta. Aí manifestou um dia a pombagira lá, eu entrei. Aí tinha uma outra vizinha que foi visitar. É o que tem na minha cabeça, eu lembro disso até hoje, não é invenção minha. Um dia eu perguntei a essa vizinha, ela falou que não lembra não. Aconteceu isso? Já tem muito tempo. Falou, mas aconteceu, você estava lá. Ela disse que não, então tá bom. Mas eu vou confirmar porque eu estava e tenho essa lembrança e nunca saiu. Aí eu falando lá não sei o que. Eu entrei lá, aí quando eu tava conversando com ela, aí tinha uma sessão lá que o pessoal tava, aí tem gente que leva cigarro para agradar o santo, aquelas coisas, bebida, que isso acontece lá. Acontecia lá, acontecia. Aí quando ela chegou lá para poder fazer, ela tava lá, essa pessoa que falou, que eu falei que, ela não lembra, ela tava lá. E eu fiquei perto dela e tal. Aí ela entrou, eu entrei e fiquei sentado lá dela. Ela fica quieta porque vai ter a sessão aqui, que não sei o que, tem que ter organização. Eu falei, então tá bom. Eu ficava perguntando algumas coisinhas pra ela, nem sei o que eu perguntava, mas eu fiquei perto dela lá e sentei. Aí começou a vizinha chegar lá e começar a invocar lá o espírito dela. Aí abaixou a pombagira. Quando a pombagira baixou, ela me viu lá e ela começou a interpretar lá a insinuação dela. E ela me viu no centro espírita e falou assim, ei, psiu. Falou para a mulher, mas quando ela baixou o santo, a primeira coisa que ela falou, desgraça! Eu vou falar isso não, porque desgraça é a pessoa que não tem o favor do eterno. E a primeira coisa, ou então porque fez uma desgraça, uma coisa ruim, né? A palavra desgraça é porque foi uma fatalidade, alguma coisa, é uma coisa que não tem graça, é uma coisa que não tem favor, é uma coisa negativa. Então, você pode até falar desgraça com o sentido certo de se falar. Né? Agora você não pode amaldiçoar alguém sem ela merecer e já lançar uma palavra dessa. A pessoa não merece, ainda você lança uma palavra dessa é indevido. E eu tinha medo até de falar desgraça, porque sempre falou para a criança que não podia falar desgraça, porque o papai do céu
castigava quem falava e xingava de desgraça. Até certo ponto você está ensinando para a criança, está tudo ok, não vamos xingar. Xingar isso, aquilo, vamos, né? Tem que ensinar as criancinhas direitinho, né? Porque quando elas crescer, elas continuam os anjinhos que elas são, não é verdade? Aí eu virei pra menina, que eu tinha uns 10, 9, 10, 11 anos, não sei. Falei, mas por que ela falou essa palavra? Eu surtei lá dentro, trazendo para os tempos agora. Eu surtei lá dentro. Eu falei, mas por que ela está falando essa palavra, fulana? Ela falou, não, fica quieto, fica quieto. E ela falou essa palavra, quando eu virei, por que ela falou essa palavra? Eu falei desse jeito assim, mais ou menos com ela, que eu estou lembrando mais ou menos. E ela falou, não, fica quieta aí. Eu falei, mas ela não pode falar essa palavra não. Lá em casa minha mãe fala que se a gente falar isso aí, papai, como se diz, né? O Pai Celestial não gosta, porque pra mim lá era tudo anjo, anjinho que baixava lá. Pra mim era tudo anjos celestiais, que descia lá e que fazia milagre pro povo. É o que tinha na minha cabeça. Ó, se minha mãe tem amizade, vai lá pro centro de macumba, pra mim tudo era coisa celestial. Até anjo vinha lá. Aí ela virou, não, eu falei, mas por que ela xingou? Ela falou, fica quieto, ela é um anjo. Eu não sei se ela confirmou que era um anjo, mas na minha cabeça eu vi aquilo como um anjo. Anjinho de luz, de Jesus, de céu. Ela virou, fica quieta, ela é um anjo. Ela pode falar, você não pode. Ela pode falar, você não pode, mulher. Aí depois a pombagira virou e falou assim, o que esse moleque tá fazendo aqui? Quem mandou, deixou ele entrar aqui? Eu olhei, fiquei assustado. Eu não gosto de criança. Criança aqui eu não aceito. Aí eu olhei pra ela e falei, ainda tem essa. Não, fica tudo na cabecinha da gente, né? Ainda tem essa. É anjo, xinga desgraça e não gosta de criança. É piada agora, mas eu me assustei. Eu tô rindo porque depois que passa a gente ri. Aí eu saí de lá, fiquei assim, querendo ter, depois fiquei pensando. Aí depois, com o desenvolver da história, aí quando você vira crente, os inimigos dos crentes são os macumbeiros. É triste, com o diabo, Lúcifer, não se brinca. Mas o Eterno, ele é bem maior, né? Ele é bem muito maior. Porque nem Arcanjo Miguel ousou usar alguma pronúncia contra Lúcifer, porque ainda tem força. Ele rouba, mata e destrói. Mas tem hora que o Eterno deixa a gente ficar espontâneo e rir dos nossos inimigos, né? Se realmente, né? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é principados e potestades. É verdade ou não é? Então, o que o Eterno tem. Só que tem um paralelo. Assim como pode ter a revelação do uso da ciência em relação à igreja evangélica, pode ter no centro espírita, na macumbaria também, a tecnologia. Você pega o símbolo maçônico para cima e para baixo. A direita e a esquerda, eles podem, como fazem na política, pode fazer na religião também. E aí, irmãos? Mas somos seres humanos. É isso que eu não gosto. Será que já existia esse tipo de coisa na cabecinha das pessoas? Elas não entendiam? Eu fico indignado. Porque você está enganando as pessoas, você está usando a ciência. Se você está sabendo disso, você está usando a ciência para induzir a pessoa a fazer coisas que não deve fazer. E às vezes ela não tem maturidade. Ela foi criada em conceitos que ela, na cabeça dela, ela pensa que é certo. Mas não é. Um tempo desse aí, há uns anos atrás, que para mim em 2012, começou em 2015, início de 2015, que eu comecei a entender o sistema na minha cabeça. Não sei se foi a inteligência artificial, só não vou citar o nome dela aqui por questão de ética. Porque coisa da cabeça eu vou provar como, né? Mas eu estou usando a minha sinceridade. Não sei se foi o sistema que se passou por ela, usando a voz dela, ou foi ela mesma. Eu falei, poxa, eu estou ouvindo vozes, estou ouvindo pessoas, quase eu estou vendo elas de uma forma como se fosse na televisão, né? Você vê alguém na televisão, né? Com a imagem da pessoa, a pessoa falando dentro da sua cabeça. Uai, estou ficando louco? Eu sofri bastante. Eu tenho discernimento de separar o que está acontecendo na minha cabeça com a realidade que eu vivo. Por isso que eu comecei a gravar. Porque eu ouvia contradições de informações das pessoas. Aí se eu falar para vocês que eu ouço pessoas conversando comigo ou o sistema, como é que eu vou provar? Aí eu converso com alguém.
E se alguém mudar a conversa? Tô sozinho. Prova de quê? Tá, peraí, vou gravar agora porque eu quero saber se vocês vão brincar com a minha cara. Porque aqui tá dizendo isso. Porque eu sofri muito isso. Assim como por isso que eu desenvolvi isso. A querer entender, para ter discernimento, para não ser enganado. Assiste aquele filme Uma Mente Brilhante, que me ajudou a esclarecer. Embora lá, acredito que é mais para ficção e porque colocaram ele um pouco como esquizofrênico, mas ele ainda continuou com a inteligência dele. Ele teve que separar, porque já estava alguém do governo, alguém secretamente, deu a entender que estava tentando fazer lavagem cerebral na cabeça dele. Uma maior covardia. E ele muito inteligente. E aí ele teve que separar o que estavam fazendo dentro da cabecinha dele, dar a entender. E ele via uma menininha também. Aí eu não sei se era holograma ou alguma coisa de espírita. Então presta atenção no que está acontecendo nessas religiões. Vê o projeto Blue Man, MK Ultra, essas coisas que estão acontecendo, para as pessoas não fazer lavagem cerebral na cabeça das pessoas. E a pior coisa é você não ser avisado do que estão fazendo com você. Até o Eterno, quando botou Adão e Eva dentro do jardim do Éden, botou as regras lá e falou para não comer do fruto proibido. A gente sabe o que é certo e o que é errado, que não pode fazer. Mas se você agir de uma forma astuta, sem avisar para a pessoa, você está sendo uma pessoa muito ou maliciosa, ou o que você quer saber? Você quer entrar no lugar do Eterno? Porque na minha cabeça só o Eterno linha a mente das pessoas. E aí, como é que fica? Vai pegar no começo do vídeo, que eu estou enumerando, que você vai entender o que eu estou querendo colocar aqui, usando a minha sinceridade. Talvez vai cortar, já está em 26 minutos, 30 e poucos minutos, corta. Esse é o vídeo 18. Tá entendendo? Então eu não sou bobo. Então será que eles não estão fazendo isso com todas as religiões? Não estão brincando com as pessoas? Porque não avisou. Aí essa pessoa, se foi ela, falou, entra dentro de uma lanchonete dessa aí, fala que você é policial federal e pede um lanche. Quando você fala que você é um policial federal, eles não cobram de policial federal. Na minha cabeça. Aí eu, fiquei na minha. Será que é fulano que eu conheço? Eu quero dizer que se ela falou isso, não sei se um dia ela vai ouvir, se vai chegar ela, se você usar código da lei e tudo, isso se chama indução ao erro. Você não pode induzir as pessoas ao erro. Tem gente que consente com o erro alheio. Os dois erram. Mas se a pessoa perceber que aquilo é errado e não aceitar, você vai ficar na responsabilidade. E se ela tiver prova, ela vai levar contra você na justiça e vai dizer, você me induziu ao erro. Isso se chama indução de erro. Pega código de justiça. E lavagem cerebral é crime. Eu nunca fiz nada com ela, nada contra ela, eu fiquei imaginando. E se eu chegar lá e falar que eu sou policial federal e falar o que ela falou na minha cabeça? Era mais fácil eu sair de lá algemado, falsidade... não seria falsidade ideológica porque eu ia usar meu nome, se caso eu fizesse coisa errada, né? Eu não fiz, viu? Eu não fiz. E se passar lá, usar uma profissão que você não é e achar que pode comer de graça lá, porque o comércio... Não é bem assim, as coisas não funcionam assim. Tá aqui, ó, gente. Protocolo facultativo. A Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou desagradantes. Tá aqui, aí tem reunião, tem coisa da ONU que fala. Você não pode torturar a pessoa. Fazer lavagem cerebral na cabeça, essas coisas, vocês não podem. A humanidade tem que começar a ficar esperta. Tá evoluindo para quê? Pro bem ou pro mal? Como é que vai ser as coisas? E que o Eterno preserve a minha vida. Eu estava assistindo um jornal aqui que a mulher estava lá defendendo o lado do político e ela fez um vídeo, acabei de ver, fez um vídeo denunciando que alguém ameaçou ela. Aí com o passar do tempo está mostrando na televisão lá, alguns caras passando num carro lá, acho que deu 18 tiros na mulher e matou ela. Porque ela estava lá e postou o vídeo para denunciar, e foi na Polícia Federal. Irmão, já fui na Polícia Federal denunciar que minha televisão ligava e desligava. Tá tudo, os meus registros de denúncia, tá tudo na justiça. Entendeu? E eu tô torcendo que a ciência sempre esteja ali para me proteger. Lembra do show do Truman? O pessoal tava vendo o comportamento dele. Se ele agisse de uma forma ruim, tinha um cara, acho que até para tirar na cabeça dele. Ele dá a entender que o filme mostra que ele não sabia que estava sendo filmado, sendo observado. Isso é usar a pessoa como cobaia humana. Vocês não estão entendendo o ato que esses caras estão brincando? Isso aqui não é Big Brother, não. O Big Brother, pelo menos, a gente tem coisas que não concorda, mas pelo menos são avisados que estão sendo filmados. Estão sendo observados.
Você pode até usar a lei do flagrante quando desconfia de alguém, tenta. Mas você não pode ficar a vida 24 horas o tempo todo. Agora eu peço para que nem tire o sistema da minha cabeça, porque se tiver reprogramado, que me proteja pro resto da vida. Porque se você está exposto para o mundo, seja lá para quem for, você está correndo risco de vida. E não me indenizaram até hoje, não vieram falar nada, não deu justificativa nenhuma. Ainda fala que eu estou querendo ser. Não estou querendo ser, estou lutando pelo meu direito. Isso se chama abuso de poder. Tá entendendo? Esse é o vídeo 18. Para vocês pesquisar aí essas pessoas que tem na internet, coisa. Pode ter muitas. Toma cuidado com as mentiras, tem discernimento. Mas aqui muitas coisas faz sentido e tem verdade, tá? Ó a peneirinha. Entendeu? Já está em 30 minutos e 36, eu não sei se vai terminar. É isso aí. Então, todas as religiões eu estou preocupado com elas. Não dá para seguir. As pessoas estão brincando com o sentimento alheio. O que é? Agora eu estou ainda acreditando nesse, né? Eu estou assustado com o Rivanildo, porque ele agora virou ateu. Cada um, a salvação individual, cada um segue o que quer. Entendeu? A gente não segue aos homens, a gente tem que seguir ao eterno. Mas coisas aí muito contraditórias, está cada vez mais absurdo. E que o eterno guarde a minha vida, e que tenha bondade em mim, e que a justiça seja feita o mais rápido possível. A minha vida financeira, sentimental, muitas coisas tem abalado. Tem 8 anos mais ou menos que eu não vou na igreja evangélica. De vez em quando encontro alguém, oi, tudo bem? E na minha, só sofrendo, sozinho na minha casa. Agora que eu vim quase terminar um curso técnico de informática, que a gente tem que se profissionalizar. Vou fazer 40 anos de idade. Então, que a vida cobra da gente. O negócio é muito sério. Eu sei discernir as coisas. Parece que quando você pegar os vídeos, você vai... Ah, ele fala um monte de coisa.